Uma das principais referências da educação brasileira, amplamente discutido e estudado na área acadêmica, foi educador, pedagogo e filósofo. Um personagem amado pela esquerda e odiado pela direita. Hoje, veremos 5 curiosidades sobre Paulo Freire. Paulo Freire viveu com a família no Recife até os 10 anos. O pai, Joaquim Temístocles Freire, era capitão da Polícia Militar. A mãe, Edeltrudes Neves Freire, fazia trabalhos domésticos, bordava e tocava piano. Embora fizessem parte da classe média, os Freire chegaram a passar fome em meio à crise do final da década de 1920. Paulo só conseguiu estudar, porque os irmãos Stella e Temístocles ajudaram desde cedo com as despesas da casa. Formado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco em 1943, Paulo Freire nunca se dedicou à profissão, optando por trabalhar como professor de língua portuguesa em uma escola de segundo grau. Já em 1946, assumiu o cargo de diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social no estado de Pernambuco, onde teve seu primeiro contato com o processo de alfabetização de camponeses e operários pernambucanos. Essa experiência foi o início de seu trabalho como educador, e formaram a essência de suas ideias e de seu método de ensino. Com seu método aplicado pela primeira vez na região de Angicos, no Rio Grande do Norte em 1963, Paulo Freire buscou, através do seu conhecimento e sensibilidade, alfabetizar e politizar os povos daquele lugar. O contexto histórico daquela região era marcado por trabalhadores rurais, domésticas, pedreiros, entre outros trabalhadores que acreditavam na importância de aprender a ler para mudar de vida. Segundo registros, cerca de 300 pessoas foram alfabetizadas em 40 horas. Tal façanha é o feito mais marcante dele no campo da pedagogia, tendo por metodologia a escolha de palavras geradoras, comuns no vocabulário local, como por exemplo, cimento, tijolo, vassoura, enxada, terra, colheita, entre outras. O método usava essas palavras, e a partir da decodificação fonética dessas palavras, iam se construindo e associando novas palavras, aumentando assim o repertório dos alunos. Em sua trajetória, defendeu o ensino como forma de despertar a criticidade do aluno, fazendo com que o mesmo buscasse a ampliação de sua consciência social, e conseguisse atingir a autonomia. Por conta dos resultados eficazes em Angicos, o governo brasileiro, que estava realizando as reformas de base, aprovou a multiplicação dessa primeira experiência, em um Plano Nacional de Alfabetização. Em 1964, meses após a implementação do Plano Nacional de Alfabetização, a ditadura militar extinguiu o projeto, pois enxergou na filosofia freiriana um risco de revolta, já que Freire acreditava na educação como ferramenta de transformação social, e como forma de reconhecer e reivindicar direitos. De acordo com uma reportagem publicada pela ONG Repórter Brasil, muitos atribuíram uma greve dos trabalhadores em Angicos, que reivindicavam carteira de trabalho assinada, e repouso semanal, às discussões ocorridas durante a experiência de alfabetização de Paulo Freire. Ao ensinar a escrever a palavra trabalho, os professores também levantavam discussões sobre o assunto, e os alunos chegaram inclusive a ler artigos da CLT. Freire foi preso por 72 dias, sob a acusação de traição, e foi exilado do país, ficando 16 anos fora do Brasil. Parte significativa da obra de Freire foi escrita fora do país. O único livro dele que circulou no Brasil no fim dos anos 60 foi Educação como Prática da Liberdade. Após uma passagem breve pela Bolívia, o educador brasileiro chegou ao Chile em novembro de 1964 para trabalhar no Instituto de Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária. No país andino, permaneceu 5 anos e escreveu sua obra mais lida, Pedagogia do Oprimido, onde propôs uma revisão da relação entre educadores e educandos. O livro questiona a hierarquização das escolas e salas de aula, e defende que o estudante seja sujeito do processo de aprendizado. Ou seja, os conteúdos não deveriam ser padronizados nem depositados, seguindo uma cartilha ou diretriz curricular. Todo o processo deve ser construído coletivamente, porque as realidades são diversas. A proposta é uma educação libertadora, em que o oprimido supere sua condição sem pretender assumir o papel de opressor. A Pedagogia do Oprimido foi escrita e publicada pela primeira vez em 1968, mas só seria editada no Brasil por volta de 1984.
O processo de abertura política do Brasil, que permitiu que as obras de Freire circulassem no país, também possibilitou seu retorno, na virada dos anos 80, com a Lei da Anistia. O Brasil possui Paulo Freire como patrono da educação desde o dia 13 de abril de 2012, mas muitos acreditam que as obras dele, especialmente o livro Pedagogia do Oprimido, se destinam a mostrar como a educação pode ser usada para favorecer a revolução marxista, portanto, seriam muito mais tratados políticos, de ética duvidosa, que ensaios sobre educação. E tem o fato da precariedade da educação brasileira, mesmo ele sendo o patrono. A obra mais citada dele é a Pedagogia do Oprimido, né? Onde ele fala uma coisa que calou fundo nas pessoas, que era você tem que ter empatia com o seu aluno. Tá? Essa, digamos assim, a grande revelação do Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, por exemplo. É um manual de destruição da sala de aula. Não dá aula. O compromisso é com a revolução, né? Compromisso com a sua posição política dentro da sala de aula. E aí é uma licença para não ensinar. Por isso é que ele é o patrono, né? Entretanto, para outros, ele teve a sua pedagogia implementada apenas pontualmente, e em casos muito específicos, alguns programas e projetos ou em ações individuais. Nunca foi implementado como política pública aplicada ao sistema educacional brasileiro. Porque Paulo Freire era um democrata. Paulo Freire era alguém que propunha a noção de diálogo. Paulo Freire não imaginaria, como não imaginou, que não houvesse oposição ao pensamento que ele construiu. A simpatia maior de Paulo Freire no campo daquilo que é chamado de esquerda, ela faz parte de uma tradição em que o pensamento dele estava ligado a termos como autonomia, liberdade, emancipação, isto é, todo um ideário que tem um vínculo mais forte historicamente com o pensamento que a partir do século XVIII será chamado de esquerda. Qual sua opinião? Em 2 de maio de 1997, Paulo falecia vítima de infarto no miocárdio. Hoje é um dos intelectuais brasileiros mais referenciados do mundo, está entre os 100 mais citados em estudos e o seu livro mais famoso, Pedagogia do Oprimido, é a terceira obra mais citada em trabalhos acadêmicos da área de humanas.